Glórias ao Senhor Jesus. Eu queria salvar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa noite, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Ontem à noite Deus coloca essa palavra e as minhas carnes estremecem. O meu coração ele acelera, porque é uma palavra muito forte e eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite. Os irmãos que estão me assistindo, abram as vossas Bíblias sagradas, a palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Profeta Jeremias. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus Todo-Poderoso. O vaso do oleiro é o título. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, assim és vocês na mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, é contra o reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e Pai, mais uma vez, Pai, eu adentro diante da Tua amada presença, Deus, em nome de Jesus Cristo, para Te agradecer por mais uma oportunidade, Pai, de ministrar a Tua palavra, Pai, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que transforma, Pai, a Tua palavra, Pai querido, que nos ensina. Pai, em nome de Jesus, me usa nessa noite, Pai, como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Tu és o oleiro, Pai, e eu sou o vaso, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. A Bíblia está nos falando, para quem não conhece Jeremias, Jeremias era um profeta de Deus. Quando Deus escolhe Jeremias, Jeremias ele ainda era jovem. E Jeremias vai fazer como muitos fazem. Jeremias vai dizer: Senhor, eu sou jovem, eu sou como uma criança. Mas Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, eu quero te usar como profeta. E Jeremias vai dizer: mas eu não sei nem falar. Mas Deus vai dizer: você só precisa ser a ferramenta, porque quem vai manusear sou eu. Você só precisa ser o vaso, porque quem vai usar sou eu. Você só precisa abrir a tua boca, porque quem vai falar sou eu. Deus ele escolhe Jeremias e ainda fala mais. Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Deus ele conhece, irmão, como ele conhecia o profeta Jeremias. Deus ele separou o profeta Jeremias. Deus ele escolheu, ele ungiu
antes que se formasse no ventre da sua mãe. E é assim comigo e você. Deus, ele nos separou para fazer a diferença. Deus, ele separou para ser o profeta, para pregar o seu evangelho, para falar do seu amor. E ele nos conhece. Ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar, ele conhece o nosso caminhar. Ele conhece todas as noites que eu e você passamos chorando. Ele conhece as nossas preocupações. Mas como ele disse para Jeremias, ele te diz hoje: Ele é contigo. Eu sou contigo. Não temas. Deus, ele está contigo. Se ele te chamou, irmão, te coloque na presença de Deus. Jeremias, ele era jovem, mas ele se coloca na presença de Deus. Deus só estava dizendo assim para ele: olha, eu preciso que tu só seja corajoso para fazer a minha obra, para fazer a minha vontade. E o profeta Jeremias, ele vive num momento em que o seu país, o local onde ele morava, era muito conturbado. E Deus queria usar ele naquele povo de Israel, um povo que tinha uma perversidade no seu coração, estava se afastando de Deus, dos caminhos de Deus. E Deus queria usar o profeta Jeremias para profetizar sobre grandes homens, no meio de governadores, no meio de reis. Esse era Jeremias, era um profeta muito perseguido. E eu vejo que todos os homens de Deus na Bíblia Sagrada não têm descanso. Não temos descanso na obra de Deus. As aflições vão vir, mas Ele é com nós, Ele é contigo. Então Jeremias se coloca na presença de Deus. Então veio a palavra de Deus sobre Jeremias. Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu irei falar contigo. E sabe por que Deus falou para Jeremias descer à casa do oleiro? Porque Jeremias, ele mostrou a sua fragilidade. Então Deus, ele tinha, aleluia, a capacidade de ensinar Jeremias falando e mostrando. Porque tem pessoas que Deus só falando já basta. Mas tem outras pessoas que é necessário que Deus mostre. Olha, é assim que se faz. Então Deus pede para Jeremias descer à casa do oleiro. E Jeremias desce à casa do oleiro. E chegando na casa do oleiro, lá estava o oleiro, numa mesa, produzindo um vaso, fazendo um vaso. O oleiro estava produzindo um vaso. Ali estava a mesa, em cima das rodas, e o barro. O oleiro jogava o barro e com o seu pé pedalava, e o vaso girava, e com as suas mãos ele modelava o vaso. Deus, ele estava modelando o vaso. Mas acontece que quando Deus pega o vaso, quando o oleiro pega o vaso quebra nas mãos do oleiro. Olha que incrível, irmão. O oleiro é Deus. E o vaso é eu e você. E Deus colocara ao meu coração que muitas das vezes, irmãos, o vaso quebra. Sabe por quê? Na verdade, ainda não era vaso. Era um projeto de vaso. E sabe por que muito crente quebra? Porque acha que é vaso. O vaso das galáxias. Mas ainda não é vaso. Parece com vaso, mas ainda é barro. Tem imagem de vaso, mas ainda é barro. Tem semelhança de vaso, mas ainda é barro. Precisa ter mais humildade. Precisa compreender mais as coisas de Deus. Precisamos ter humildade na obra de Deus. Às vezes a gente acha que não precisa de ajuda, mas a gente sempre precisa de ajuda. Da parte de Deus. Dos nossos irmãos. Muitas das vezes a gente pensa que sabe tudo.
E muitas das vezes é assim que a gente quebra, achando que é vaso, mas a gente ainda é barro. A segunda coisa que Deus coloca no meu coração, que um vaso quebra, é quando a gente se afasta da presença de Deus. Quando a gente começa a fazer aquilo segundo ao nosso coração, a nossa perversidade. A gente começa a fazer as coisas do nosso jeito. Aí um vaso quebra. A gente está fazendo do nosso jeito, está tudo tranquilo. Mas quando o oleiro pega na mão, o vaso quebra. Quando a palavra confronta, o vaso quebra. Mas o oleiro ele não tem compaixão de ver o vaso quebrado. O oleiro ele não tem compaixão de ver o vaso em pedaços. Porque para o oleiro o vaso é uma obra de arte. E para você entender, antes que o oleiro forme o vaso, ele já tem um projeto no seu coração. Deus, quando criou eu e você no pó, Ele fez o pó, soprou o seu espírito. Já tinha no seu coração em fazer o homem semelhança à sua imagem. Então quando o oleiro pega na mão, o vaso quebra. Mas Deus ele não tem compaixão de que a gente fique quebrado. Deus ele quer a nossa restauração. E é incrível essa passagem bíblica, essa forma que Deus fala com Jeremias. Deus não está falando com palavras, mas está mostrando para ele o oleiro trabalhando. E Deus ali ele já está falando. E muitas das vezes Deus fala de várias formas com nós. E a gente precisa estar com olhos espirituais abertos para entender o que Deus quer falar com nós. Agora o vaso está quebrado nas mãos do oleiro. Mas quando o vaso quebra nas mãos do oleiro, o oleiro tem prazer de restaurar. Mas às vezes a gente se afasta e o vaso quebra. Mas a gente se afasta de tal maneira que a gente está lá no mundo. Só que no mundo, vaso quebrado, é assim. O vaso quebra, lixo. No mundo, quando a gente quebra, a gente é lixo. Mas nas mãos do oleiro, quando a gente quebra, tem restauração. Ele tem prazer em nos restaurar. Ele não joga ninguém fora. Ele podia muito bem pegar esse barro que quebrou, pegar outro barro e colocar na roda e produzir um outro barro. Mas não, ele pega o mesmo vaso e começa a restaurar. E como que ele faz isso, irmão Rafael? Como que ele faz a restauração do vaso? Ele pega aqueles cacos na mão. Ele segurou os cacos na mão. E eu te digo uma coisa, você só não está em 1000 pedacinhos porque ele está te segurando pela mão. Ainda ele está com você pela mão. Porque senão você já tinha quebrado em caquinhos. Por isso que você ainda não quebrou. Não quebrou em caquinhos. Mas ali você está quebrado, mas está na mão do oleiro. E o oleiro tem prazer de te restaurar. Mas cuidado com o tanto que você se afasta do oleiro. Porque longe você é lixo. Nas mãos do oleiro, você é vaso de honra. O barro vira vaso nas mãos do oleiro. Deus quer te usar como vaso. E o processo da restauração. Talvez você esteja me perguntando, mas irmão Rafael, eu estou tanto tempo quebrado. Eu estou tanto tempo longe da presença de Deus, que o vaso já está endurecido, já está quebrado e endurecido. Meu coração está endurecido, mas Deus está te dizendo e colocou ao meu coração que Ele é o oleiro. E a restauração do vaso funciona assim. Deus ele pega aquele barro e ele começa a colocar água. Deus ele começa a colocar água para amolecer o barro. E tu sabe o que representa a água, meu irmão? A água representa o Espírito Santo de Deus. Deus ele começa
Ele começa a derramar o Espírito Santo de novo na tua vida. Deus, ele começa, aleluia, usar o profeta para pregar a sua palavra, para chegar até você. E aí o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida como água para amolecer o vaso. Aquele vaso que talvez você diz, olha, não tem mais solução, já está empedrado. Mas Deus, ele derrama o Espírito Santo e vai amolecendo o barro. E Deus, ele começa a amassar o barro. Se for possível e se for necessário, Deus, ele vai te amassar, meu irmão. Dói, mas é necessário que ele faça isso para restaurar o vaso. Eu não sei por o que você está passando, qual a dificuldade que você está passando. Se Deus, ele tem tentado te restaurar, mas você tenha só murmurado. Você tenha estado fugindo de Deus, fugindo da presença de Deus. Mas você precisa descer da casa do oleiro, como o profeta Jeremias fez. Ele desceu à casa do oleiro. Jeremias, ele era um sacerdote. E nessa olaria que Deus manda Jeremias descer, ali já havia tido um lixão, já foi um lixão naquele lugar, já foi lugar de adoração a outros deuses. E por último era uma olaria. E Deus manda Jeremias lá. Mas Jeremias, ele teve uma decisão. Se ele fosse visto naquele lugar, ele podia perder a sua posição sacerdotal. E muitas das vezes assim a gente precisa fazer uma escolha na nossa vida. Fazer uma escolha de tal maneira que a gente pode perder as coisas do mundo, mas a gente ganha as coisas de Deus. Eu não prego a palavra porque o meu serviço não permite. Eu não vou na igreja porque o meu serviço é tarde e eu não chego no horário, então não posso ter compromisso. Há tantas desculpas que a gente dá. Mas nessa noite, meu irmão, desça a casa do oleiro. E sabe como você desce a casa do oleiro se humilhando na presença de Deus? Desça na casa do oleiro. Desça na casa do oleiro. Seja humilde como o nosso Deus, que descia todos os dias para falar com Adão. Seja humilde como Jesus Cristo, que se despiu da sua glória e desceu para nos trazer a salvação. Seja humilde como Deus desceu para fazer do pó o homem em semelhança. Desça na casa do oleiro, porque Deus, ele quer te restaurar, mas também precisa de uma atitude sua. Deus, ele quer te usar como um vaso de valor. Então Deus, ele restaura o vaso. Mas agora Deus, ele faz um vaso mais forte, um vaso mais formoso, um vaso mais belo. Deus, ele faz um vaso melhor, segundo os seus olhos. Porque Deus, ele nos conhece. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa é melhor que a da primeira. Deus está te chamando, meu irmão. Deus está me usando como um profeta nessa noite para gravar esse vídeo, para chegar até você. Deus está te chamando. O oleiro está aqui nessa noite. O oleiro está na tela dos teus celulares, chegando dentro da tua casa. Sinta a presença do oleiro. O Espírito Santo começa a ser derramado na tua casa, na tua vida. Mas desça na casa do oleiro. E agora Deus vai falar para o Jeremias. Você entendeu, Jeremias? O que eu te trouxe aqui? E Jeremias vai entender. Então Deus vai dizer assim, no versículo de número 7, no capítulo de número 18 de Jeremias, seguindo o texto: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal
que pensava em fazê-lo. Você viu, meu irmão? Deus agora ele manda o profeta Jeremias ir profetizar contra a nação. Mas ele está dizendo que se a nação contra quem ele falar se arrepender da sua maldade, também ele se arrependerá do mal que pensava em fazer. Não espere que Deus faça coisas más na sua vida. Porque Deus não precisa nem fazer nada. Deus não precisa botar a mão em você. Basta somente Ele tirar. Para que você continue como lama. Mas Deus, o oleiro, ele não tem prazer. Deus, ele não tem prazer em te ver como lama. Quem tem prazer em te ver como lama é Satanás. Satanás tem o prazer de te ver jogado como lama. Mas Deus não. Deus, ele quer te colocar na prateleira como um vaso. Deus, ele quer te colocar no alto. Deus, ele quer te usar como profeta para levar a palavra e restaurar muitos vasos que estão quebrados. Não deixe para a última hora, meu irmão. Talvez você, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja falando, olha, semana que vem eu volto, semana que vem eu me conserto com Deus. Mas é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, cearei com ele, e ele ceará comigo. O Espírito Santo de Deus está batendo a porta. Abra, porque Ele tem uma mesa preparada para você. Ele tem uma mesa preparada para mim e você. Glórias ao Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, irmão. Então não perca tempo. E volte para Jesus. Antes que Jesus volte para você. Não perca tempo. Deus, Ele quer te usar como um vaso. Glórias ao Senhor. Essa foi a palavra que Deus, Ele colocou no meu coração. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de cada um. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Alguém precisava desse vídeo. Desça a casa do oleiro o mais rápido possível. Porque somente Ele sabe nos restaurar. Somente Ele tem o poder de fazer aquilo que não vale nada se tornar um vaso de honra. Glórias ao Senhor, eu louvo pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia.